Olá, bom dia para todos. Grande Eduardo José, tudo bem? Bom dia, bom dia. Estou indo bem, meu querido. Vamos dar continuidade, sai um careca, entra outro. Agora é o careca da química. Olá, Ana Letícia, Esté, bom dia. Gabriela, bom dia. Bom dia, professor. Vamos lá, galerinha. A gente vai falar hoje ainda de capítulo 8, Grande Enzo. Só que dessa vez vamos falar de algumas... o careca da química, é isso aí, Eduardo. Vamos falar de grupos, ainda que eu não tinha falado de oxigenados, como o aldeído cetônico, como vocês estão vendo aí na tela. E vou falar também de ácido carboxílico e alguns sais, né, que são fundamentais para eu poder prosseguir aí os grupos nitrogenados. Então, é uma coisa bem rápida esse slide, é um slide meu, então não tem problema eu disponibilizar para vocês, tá? Bom dia, Mavi. Então, vamos iniciar aqui, crianças. A aula está sendo gravada, vai ser postada para vocês. Então, aldeído e cetona, tá? Então, o grupo que nós conhecemos como grupos carbonilados, que tem a presença da carbonila. Para quem não sabe o que é carbonila é isso aqui, ó. Carbono dupla O. Tá? Isso é carbonila. Carbono dupla O, onde teremos grupos ligados aqui, obviamente, né? No caso do aldeído, especificamente, esse cidadão que vocês estão vendo o nome aí, ele está representado por um grupo carbonila, onde nós teremos esse R aqui que eu estou colocando, é justamente as cadeias carbônicas, né, que podemos ter aí como referência, e está ligado diretamente a um hidrogênio. Então, nós temos esse grupo, quando vocês se depararem com esse tipo de grupo, uma cadeia que tem a representação desse grupo, nós teremos, obviamente, o grupo aldeído. Uma coisa importante que eu preciso salientar a vocês é que esse grupo orgânico aldeído, ele é um grupo de extremidade. Como assim, professor? Dificilmente vocês irão encontrar um grupo aldeído no meio de alguma cadeia. Ele sempre será, escutem bem o que eu estou falando, ele sempre será o carbono 1. Porque como é que a gente faz a contagem das cadeias carbônicas? Nós devemos contar todos os carbonos presentes nela. Então, se você for observar bem a carbonila, nós temos um carbono, não é verdade? Então, nós precisamos fazer a contagem dos carbonos com esse grupo carbonila também. Então, muito cuidado com isso, tá ok? Então, eu vou definir aqui para vocês, vou apagar a carbonila para não ficar na frente. Vou apagar aqui, cadê carbonila? Cuidado, Mavi, não vai botar seu celular na televisão, não vai com as ideias do Christian, não. Não, tô brincando. Tô brincando, Mavi. Pode colocar lá na tela lá e ver. Aldeído, compostos... Desculpa, achei engraçado dizer isso, que eu estava vendo a aula do Christian, né, falando sobre baterias. Então, compostos que eu possuí como grupo funcional a carbonila, que eu já mostrei para vocês, né? Mostrei a carbonila bonitinha para vocês, que é o C dupla O, né? Então, a representação do grupo carbonila, ou aldocarbonila, é justamente esse aqui, né? Onde nós teremos a carbonila de extremidade, sempre na extremidade, não esquece disso, extremidade sempre, e aí nós teremos a carbonila ligada diretamente ao hidrogênio. Então, vamos ver aí a questão da nomenclatura do aldeído. Quando a gente fala de nomenclatura, a gente lembra disso daqui, ó. Prefixo, vocês conhecem muito bem, que é justamente a quantidade de carbonos na cadeia carbônica. Infixo, que é a questão das ligações entre esses carbonos. E o sufixo para hidrocarboneto, vocês conhecem também, que é o sufixo O, não é? Se eu coloco butano, propano, pentano, termino com O, para indicar que a função é um hidrocarboneto. Quando nós vamos trabalhar com aldeído, identifiquei o aldeído, vi a carbonila ligada ao hidrogênio, identifiquei o aldeído, eu vou fazer a mudança. Eu vou tirar esse O, né? Tiro esse O e vou colocar o al, de aldeído. Então, houve a mudança no sufixo. Eu não tenho mais a presença do O de hidrocarboneto, eu vou ter a presença de aldeído. Então, vocês notam isso aqui, ó, terminação O, passa a ser agora terminação al, que significa dizer que nós estamos falando do sufixo. Então, para o nosso amigo aldeído, vamos trabalhar do mesmo jeito, prefixo, infixo, e o sufixo é o al. O sufixo termina com al, então não tem como errar, por exemplo, do ol de álcool, né?
O ol é para o álcool. O al é de aldeído. Então, fica mais simples de poder fazer relações. Vamos ver exemplos aí. Temos aqui o aldeído mais simples que nós temos. Veja aqui, nós temos a carbonila, cadê aqui um laser, pronto, ó. Nós temos a carbonila, carbono dupla O, e ela tá ligada aqui a 2 hidrogênios, tá vendo, ó? Então, como aqui, crianças, como ali eu só tenho um carbono, viu, Clarinha? Eu só tenho um carbono, ó, um carbono representando esse grupo funcional que é o aldeído. Então, ó, veja que eu vou utilizar aqui o MET. MET é o prefixo. MET é o prefixo, ou seja, eu tenho um carbono na cadeia. An, o que é o an, crianças? An é o infixo, quer dizer que a ligação que eu tenho aí é ligação o quê? Simples. E o al é o sufixo, que indica o grupo funcional o quê? Aldeído, né? Então, note que nós temos o nome metanal. Met, um carbono, an. Ligação simples, al, de aldeído, que é conhecido também como formaldeído, que vai arremeter ao formol que vocês conhecem nos filmes aí policiais, né? O formol que é utilizado para conservar os corpos, os cadáveres, né? Isso, então, é um aldeído propriamente dito, ok? Então, fiz uma relação com esse nome. Temos o outro, propanal. Então, prop é o prefixo para 3 carbonos. Eu estou vendo aqui, ó, carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Note que o meu carbono 1 é justamente a identificação do grupo aldeído. O carbono 1 é a carbonila, crianças. O carbono 1 é a própria carbonila. Então, lembre-se da regra. Olhei para a cadeia carbônica e vi isso aqui, ó. Grupo funcional. O grupo funcional tem prioridade em relação às insaturações, que, obviamente, tem prioridade em relação a quem? Às ramificações. A regrinha que eu estou sempre repetindo para vocês, de aula em aula, sempre repetindo essa regrinha para vocês. Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho um grupo funcional, ele tem prioridade na contagem das cadeias, na contagem dos carbonos, na cadeia. Então, eu começo a contar o mais próximo possível dele. Só que, quando eu identifico o grupo aldeído, eu vou contar no próprio aldeído. Carbono 1 é o aldeído. 1, 2, 3, como vocês estão vendo aí. Prop, 3 carbonos. An, ligação simples, tá? An, ligação simples, é o infixo. E al é de aldeído. Al é de começa a aldeído. contar do carbono que está mais próximo da hidroxila, né? No caso, veja bem, no caso, você vai contar nele mesmo. Tá vendo ele aqui, ó? Que é o que está em ligação com a hidroxila. Justo, é o que tá fazendo a dupla, tá? Não é hidroxila, cuidado. Hidroxila é OH, que você fala hidroxila. Hidroxila é OH, tá bom? O negócio. Só para não confundir. É só para não confundir, tá? Que nós vamos trabalhar já com as carboxílicas, você vai ver que a hidroxila vai entrar aí. Nesse mesmo lugarzinho que você tá vendo o hidrogênio, vai ficar o grupo OH. E aí passa a ser um ácido carboxílico. Inclusive, para efeito de informação, o aldeído, ele é muito oxidante, ou seja, ele vai se transformar num ácido carboxílico. Né? Ele consegue se transformar num ácido carboxílico, justamente porque ele tem a presença desse hidrogêniozinho livre. Então, isso é uma relação direta com as proximidades, né? A aldeído e ácido carboxílico, eles têm uma proximidade muito grande, mesmo por ter também a carbonila e pelo aldeído ser oxidado muito facilmente. Tudo bem? É a nomenclatura usual, que vem a ser a nomenclatura usual. Nomenclatura UPAC é essa, que eu vou olhar o prefixo, o infixo e o sufixo. Na usual, assim como no álcool, lembra que falou do álcool? Álcool etílico, álcool propílico, álcool isopropílico. Então, esse álcool é quando você chega lá no seu Zé, lá no caderninho, né? E assim, seu Zé, me deu um álcool etílico. Ele tem. Agora, se você diz assim, seu Zé, me deu um etanol. Ele aqui não é posto de gasolina. Procure lá no posto de gasolina. Ah, tudo bem, pode me dar um álcool etílico? Ah, eu tenho. Então, é a mesma coisa, só que com nomenclaturas diferentes. Um eu falei na maneira IUPAC e outro eu falei da nomenclatura usual, que é o cotidiano, que é o comercial. Professor. Só que... Oi, diga. Mas se a pessoa quiser abastecer o carro com álcool etílico, dá certo? Não. Sabe por quê?
Porque o álcool etílico comercial, aquele que a gente vai lá no seu Zé e compra aquele 96, ele tem água, ele tem 4% de água. Então, não posso ter água no meu motor. Não dá, não rola. Ah, tá. Então, não dá para eu ter. Não dá para eu... aí tá, acabou o álcool. Eu vou pegar bem que eu tenho 2 garrafas aqui, dá o quê? Dá 2 litros. Vou botar aqui para chegar menos na escola. Não dá, não vai rolar. O carro não anda. Né? Então, o álcool, o etanol do posto de gasolina, ele tem... ele é um álcool chamado anidrido, que é isso. Ele não tem a presença de água. Então, não dá para fazer relação com os dois. Do mesmo jeito que não dá para você fazer a limpeza em casa com esse álcool que você tem no posto de gasolina. Você vai danificar seus produtos. Então, a relação deles é pela natureza, né? Eles têm a mesma natureza, que é o álcool, só que um tem uma estrutura diferente da outra. Beleza? Então, nunca tente não, viu? Não tente não. Tá? Então, voltando aqui, ó. Do mesmo jeito que eu vi lá do álcool, nos aldeídos também nós temos uma nomenclatura chamada usual. Né? Então, veja que para eu poder chegar no comércio, eu não vou chamar, eu quero aí um propanal. O cara não vai saber o que é isso. Né? Então, eu vou chegar já da maneira bem mais coloquial e vou chamar esse aldeído. Vocês estão vendo aqui, ó, vou iniciar a palavra em aldeído, vou dizer logo, ó, eu quero um aldeído e vou dizer que aldeído é esse. Né? Ó, aí vem para o prefixo, que é a quantidade de carbonos, o infixo, que é o tipo de ligação entre esses carbonos, e agora não vou mais utilizar o al no final, como eu tinha colocado aqui para vocês, al, né? Ó, eu não uso mais o al aqui, porque eu já estou identificando o aldeído. Eu já inicio dizendo aldeído fulano de tal. Então, eu já indico ele, tá? Então, eu vou colocar aldeído e vou terminar com óico. Olha os nomes aqui, ó. Veja que o metanol ele vai ser o quê? Aldeído fórmico. Então, iniciei com aldeído e terminei com esse óico, né? No caso, poderia ser aldeído metanóico, mete um carbono. Ligação simples. Eu não coloco mais o al. Por que eu estou falando isso? Porque tem aluno que esquece. E não vai ser o caso de vocês. Tem aluno que esquece e vai chamar assim, ó. Aldeído metanal. Tá errado. Vai botar o al no final. Tá errado. É você dizer subir para cima, descer para baixo, hemorragia sanguínea, né? Dupla de 2. É você dizer isso. Então, você não pode colocar o al no final. Você vai tirar esse al e vai colocar o óico. Então, é aldeído metanóico. Então, muito cuidado. Você não pode repetir o al aqui para indicar o grupo funcional, não. Isso daqui, nós estamos falando de quê? De uma nomenclatura usual. Tá? Então, na usual, eu inicio com a função aldeído, aí vou para o prefixo, vou para o infixo, e o sufixo não é mais al, é óico. Então, aldeído metanóico, aldeído etanóico, ó, por quê? Ó, carbono 1, carbono 2. Então, aldeído metanóico, e o outro ali, aldeído benzóico. Por quê, professor, que é benzóico? Eu tenho um benzeno aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse daqui é o grupo benzeno. Então, o grupo benzeno, e aqui é o aldeído, tá vendo, ó? Então, inicio aldeído benzoico. Não vou colocar aldeído benzenal, não posso. Ou aldeído benzênico também. Aí tem que fazer a relação do óico, tirando, né, a representação e colocando o óico. Isso daí é que nós chamamos de nomenclatura usual. Tudo bem? Vamos ver isso em questões, tá? Tem questões pra gente fazer. Na cetona, ela é muito parecida com o aldeído. A diferença também é feita com carbonil, você vai ver aí, ó. Também nós representamos a cetona com o grupo carbonilado. Então, tá aqui a carbonila. Só que o radical da cetona é esse aqui, ó. Eu vou ter a carbonila e vou ter 2 grupos carbônicos ligados a ela. Ou seja, eu tenho que ter 2 carbonos ligados a ela. Então, já posso dizer para vocês, a cetona, ela é grupo funcional de meio de cadeia. No meio da cadeia você encontra ela. Ela nunca será carbono inicial, nunca será. Ela vai estar no meio da cadeia. Os que são de ponta, de extremidade, aí são os aldeídos. Cetonas não. Cetonas vão estar no meio da cadeia, e isso é uma coisa que vocês não podem esquecer, para não confundir aldeído e cetona. Eu vou colocar na prova lá. Vou colocar assim, né? Eu vou dar um exemplo. Eu coloco aqui essa carbonila, e a outra eu coloco assim.
Eu vou perguntar para vocês, qual é o aldeído com a acetona? O 1 ou 2? Quem é o aldeído aí? 1 ou 2? Vamos lá, Mavi. Não. Tá bem no meio, olha. O 1 tá no meio, tá vendo, ó? Meio de cadeia, quem é? Cetona. O outro, a carbonilazinha tá aqui. Ficou meio feia. Eu vou melhorar essa carbonila. É porque eu pensei que esse daí era uma ligação simples do segundo. Eu vou melhorar ela aqui, tá? Vou dar uma melhorada nela aqui. Ficou meio feia, mas eu vou botar a duplazinha lá, ó. Vem aqui a dupla. Vem aqui a carbonila, tá vendo? Oxe, moço, só da frente. Isso. Vem aqui a carbonila, ó. Aqui é um carbono e bem que tem a carbonila ligada ao oxigênio. Então, você tá vendo que ela tá na extremidade. Ai, cadê o hidrogênio? Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui o hidrogênio. Então, se eu tenho carbonila ligada ao hidrogênio na extremidade, aqui ou aqui, né? Pode estar em qualquer uma das extremidades. Então, o aldeído seria o 2. Veja que os dois são carbonilados. Um está no meio da cadeia, porque aqui seria carbono 1 e aqui seria o carbono 2, tá vendo, Antônio? Aí, ó. 1, 2. E esse não, esse é o carbono 1. Eu tenho que começar a contar por ele. Então, veja que tem diferenças. Tem essa diferença que você precisa estar ligado para não perder uma questão. Porque quando se trabalha com química orgânica no Enem, que querendo ou não, estou preparando vocês para o Enem, nós precisamos identificar esses grupos funcionais. Eles precisam ser identificados. 90% das questões pedem que vocês façam a identificação dos grupos. Então, é não confundir aldeído com cetona. Eles possuem de igual o quê? A carbonila, mas a sua posição vai classificá-los, vai identificá-los. Então, é importante que vocês lembrem disso. Tudo bem? Na nomenclatura nomenclatura e o PAC da cetona, vai seguir do mesmo jeito que segue do aldeído, prefixo, infixo, né? Ó. Segue todos do mesmo jeito. Prefixo, infixo e o sufixo. Mas qual é o sufixo da cetona? É o ona. Né, ó, propanona, butanona, não é isso, ó, as meninas usam demais as cetonas, usam demais, né? Então aí lá tem até o caderninho lá no seu Zé para poder comprar, 3,51 aí no seu Zé. Eita, seu Zé, tá caro, hein? Tá caro. A acetona aí tá cara, né? 3,50 uma acetona hoje, né? Tá um pouquinho salgada, então é melhor passar acetona do que ficar comendo esmalte, como eu vejo alguns fazendo, né? Pinta, né? Passa horas e horas pintando. 40 conto para pintar só uma mão, aí no fim do dia tá aqui, ó. Tirando o esmalte com o dente. Não é assim que funciona? É desse jeito que funciona. Então, ó, a nomenclatura e o PAC é a mesma para todos, tá? Prefixo, infixo e o sufixo de cetona é ona, né? O sufixo de cetona é ona. Então, nós vamos ver o seguinte, ó. O ona, terminação aqui, ó. Tiro o Ozinho de hidrocarboneto e coloco o ona. Então, propanona, butanona, enfim, né? Mas eu posso também fazer relação com as quantidades. Como ele é uma cadeia é uma função de meio de cadeia, vou fazer aqui um exemplo rápido, tá? Vocês entenderam o que eu estou querendo fazer, ó. Eu tenho aqui, né, ó, tá vendo, ó? Eu tenho dois grupos carbonilados que estão entre carbonos. Eu tenho um carbono aqui e tenho um carbono aqui, ó. Então, estão entre carbonos, nós temos o grupo cetona. Então, vamos contar quantos elementos nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, não temos? Ó, aqui também é carbono, então tem que contar. Não é verdade? Então, na posição 2 e 4, eu tenho dois grupos cetona. Vocês concordam comigo? Na posição 2 e 4, eu tenho dois grupos cetona. Então, quantos carbonos eu tenho? Prefixo, vamos lá, começar com prefixo. Prefixo é 5. 5 é o quê? Quem lembra? 5 é o quê no prefixo? Pente, é isso aí. Pente, né? Beleza. O tipo de ligação que eu tenho aqui entre os carbonos é ligação simples, dupla ou tripla? Entre os carbonos, ó. Entre os carbonos. Simples, dupla ou tripla? Simples, então eu vou botar aqui, ó, infixo. Então é simples, então é o an, não é? Só que o meu sufixo, eu já tô vendo que é ona, não tô? Eu vejo ona aqui, ó. E vejo ona aqui. Só que são duas, né, ó? São duas. Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar a posição de onde eu tenho. Então, no carbono 2 e tenho no carbono 4. Vocês estão vendo? Carbono 2, carbono 4.
Vou colocar um ifzinho para indicar que eu tenho dois grupos, ó, é o chamado multiplicador. E vou terminar com ona para identificar esse grupo. Então, o nome dessa nomenclatura é o pentan 2,4 diona, que significa dizer que nós temos aí o grupo funcional cetona. Então, esse multiplicador, isso daqui chama-se multiplicador. Ele pode acontecer nas cadeias. Então, nós temos que colocar o multiplicador, a quantidade que está multiplicando, dobrando, né, o triplicando, quadriplicando, nesse grupo funcional, na cadeia. E essa é uma representação que nós chamamos de nomenclatura IUPAC. Deu para entender essa, não deu? É igualzinho às outras, que nós trabalhamos, inclusive, com álcool, isso daí, né? Então, é só uma repetição pela questão aí da chamada nomenclatura IUPAC. Eu vou ser obrigado a apagar essa parte aqui, porque é para aparecer alguma coisa do lado, tá? Então, tá gravada a aula, vocês aproveitam para rever também, tá ok? E não esqueçam de deixar o seu like, viu? Deixe o seu like, se gostou ou não da aula, tá? Então, participem, ok? Eu gosto de ver isso daí, eu fico feliz quando os alunos comentam das aulas que eu posto, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui. Pronto, a nomenclatura, né? Ó, a acetona mais simples que nós temos é essa amiga nossa aqui, ó, que são prop, quer dizer que são 3 carbonos, quer dizer que a ligação é simples, e ona, porque eu estou vendo aqui, olha a carbonila entre carbonos, gente, olha aqui, ó, carbonila entre carbonos, nós temos o grupo cetona, que lá no seu Zé é a velha acetona. Aí você me pergunta, professor, e qual é a diferença de eu chamar cetona e de eu chamar de acetona? Bem, veja só. Cetona é o grupo. Quando eu olho para a cadeia, vejo a carbonila entre carbonos e identifico o grupo cetona. O acetona é como ela é tratada. Como a acetona ela tem uma certa caracterização com água, eu consigo solubilizar com água, porque a água tem alguns hidrogênios livres, que fica fácil dela fazer a chamada ligação de hidrogênio. Então, eu consigo deixar ela um pouco mais enfraquecida. Porque qual a diferença de acetona para acetona propriamente dita? Hoje em dia, crianças, na questão de reciclagem de isopor, se utiliza cetona pura. Só que cetona pura não é fácil de se produzir e não é tão barato assim de você comprar. Então, se você derramar cetona pura sobre isopor, né? Isopor, qual é a função de isopor? Fazer sujeira. Então, você derrama a cetona pura no isopor e ele derrete instantaneamente. Ele vira um líquido pastoso, parece um gel. E ele pode ser reaproveitado. Você pode fazer utensílios, você pode fazer porta-lápis, você pode fazer canecas. Já vi gente fazendo canecas, né, de chopp, enfim. Você pode reaproveitar aquele material. Então, ele vai diminuir o espaço. Agora, se você pegar Professor. a acetona... Oi. Isso. Fala, Tipo, a gente vai comprar acetona. Sim. E se eu chegar no local onde vende acetona e falar que eu quero cetona, tá errado? Tá. Porque ele não vai ter cetona. Ele não vai ter a cetona pura. Ele vai ter a acetona. Esse A já tá te indicando... Mas ele vai entender que é acetona. Vai, ele entende. Ele entende. Mas se ele for Mas o pé ele da não letra... entende que é o... Tipo assim, eu vou ser bem mais específico. Se você chega na farmácia e diz assim, eu quero cetona. Ele vai te perguntar, cetona? Você quer cetona para que uso? Né? Você quer usar essa cetona para quê? Você vai utilizar para produzir o quê? Então, é diferente. Agora, você diga, eu quero acetona. Ele já sabe que você vai utilizar acetona. Geralmente, a acetona é utilizada para poder remover esmalte. Você não utiliza acetona para outro produto. Na pele, por exemplo. Não dá para usar. Ele vai descamar a pele e vai te dar um prejuízo. Né? Vai te dar um enfraquecimento na melanina, especificamente. Agora, se você diz específico o que quer, ele sabe o que é. Ele vai saber o que é. Agora, a natureza cetona é o quê? É uma carbonila ligada a carbonos. Só isso. Comercialmente,
Você pode até chamar de propanona. O ideal, a tua pergunta tinha que ser assim, professor, mas se eu pedir, eu quero uma propanona, ele vai saber o que é? A pergunta que você tinha que me fazer era essa. Se eu chegar lá e ele perguntar, eu quero propanona, ele vai saber o que é? Não. Ele não vai saber o que é. Ele não sabe o que é propanona. Propanona somos nós que sabemos, que é a chamada nomenclatura IUPAC. Agora, a acetona ele sabe. Agora, existe diferença de acetona para acetona. Acetona é pura. É a que a gente utiliza para fazer reciclagem. Ela é pura. Agora, a acetona, ela é misturada. Ela tem uma quantidade X de água, ela é diluída, ela não te causa um mal aparente, e a função dela é só essa. Praticamente só de remover o esmalte que vocês compram aí, caríssimo, e passam apenas 5 dias com ele no dedo, né? Na unha. Enfim, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer para você, Clarinha. Tem palavras, tem termos que eles não conseguem distinguir como nós distinguimos, porque nós estudamos isso daí. Então, se você chegar, eu quero cetona, né? Cetona, aqui a gente tem acetona. Você quer acetona, porque cetona a gente não tem. Porque ele vai remeter que você quer ele puro. Entendeu, Clarinha? Como se estivesse pedindo ele puro. Então, agora, se você for numa empresa, por exemplo, se você for numa empresa que quer comprar cetona pura, se você for, por exemplo, lá no Casa do Criador, que fica ali na Avenida Maranhão, você dizer, eu quero cetona, ele sabe o que é. Só que você vai ter que dizer para que é. Então, qualquer produto que está relacionado à pureza, ou então uma concentração bem alta, você tem que especificar qual é a função, qual vai ser o objetivo, né, de que você vai ter que utilizar aquele produto. Ok? Ok. Então, se você chegar a propanona, acho que eles não vão saber dizer não. Faz esse teste. Eu quero propanona. Tem propanona aqui? Tem propanona aqui? Tem. Se ele souber, parabéns. A farmácia é boa, tá? A farmácia que é comprando é boa. É capaz dele chamar a polícia. É sim, ei, tem alguém pedindo aqui propanona, chama a polícia, ele quer entorpecente. Não, eu tô pedindo acetona, eu quero remover esmalte. É que nem se você chegar na farmácia e pedir assim, Clarinha, aí vocês têm aí algum remédio que tenha ácido acetil salicílico, eles não vão saber o que é. O ácido acetil salicílico, que a mamãe chamava de AS infantil, né? AAS infantil. Então, é o comprimido, não é? É o comprimido, é a aspirina. É para dor de cabeça. É ácido acetil salicílico, é a abreviação do nome desse ácido. Então, alguns não vão saber. Os farmacêuticos profissionais, sim, sabem. Eu vou dizer, olha, eu tenho alguns compostos, eu tenho aqui um paracetamol, eu tenho aqui a dipirona, eu tenho aqui... Então, ele vai saber te dizer que princípio ativo é aquele. Só que nem todos sabem. Vou dizer, olha, aqui a gente não vende drogas. As que a gente vende aqui são as drogas lícitas. As ilícitas não. Então, tem termos que eles não conseguem usar. Ok? E são justamente os termos que o Enem pede pra gente. Então, propanona, a velha... Oi, Clarinha. Diga. Tava travando. Ah, sim. Mas é só mais ou menos isso, tá? É só na relação de entender o que é a parte IUPAC e a parte usual. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Bem que eu tenho até o exemplo das duas, né? Das duas estruturas. Veja que eu comecei a contar a cadeia, né? Ó, lembra que a contagem da cadeia no grupo funcional tem prioridade sobre a insaturação e tem prioridade sobre ramificação. Não esquece nunca disso. Então, você vai contar, que é a chamada contagem, né? Você vai contar os carbonos o mais próximo possível seguindo essa regra. Então, veja que nessa cadeia bem aqui, nessa cadeia aqui que eu estou colocando a setinha, eu tenho uma carbonila definida no carbono 2, que eu comecei a contar o mais próximo possível dela. O nome dela fica pentandoizona. Estou indicando a posição dela aqui, ó, pentandoizona. Ah, professor, eu não posso indicar na propanona? Não, não é necessário. A propanona, que é a própria acetona, ela é a cadeia mais simples que nós temos relacionada a esse grupo. Então, não há necessidade de você dizer que carbono ela está, não. Ela vai estar no meio, tá? Ela está no meio. Ela é o que eu falei para vocês. Cetona é cadeia de meio, né? Ela vai estar no meio da cadeia, então não tem erro. Então, veja que a contagem aqui foi carbono 1, carbono 2. Então, por isso que eu coloquei 2-zona, porque eu identifico o grupo cetona aqui no meio da cadeia. Então, está o grupo cetona identificado. Então, eu tenho 5 carbonos
pente. A ligação entre esses carbonos é ligação simples. A posição do grupo funcional é 2, está no carbono 2. E esse grupo funcional é acetona, então termino com ona. Então, pentan 2-ona. Se, e somente se o aluno desatento, né, o aluno que não assistiu às videoaulas do professor George e foi fazer uma prova, e ele fez a contagem contrária, porque na prova eu pedi para que vocês coloquem a nomenclatura e o PAC. E ele contou no sentido contrário. Ele contou da direita para a esquerda, o mais distante possível do grupo funcional. Então, ele contou aqui como carbono 1, carbono 2, o carbono 3 permanece, o carbono 4, e aqui no carbono 1 passa a ser o carbono 5. Veja que teve uma mudança, não teve? Então, o nome ficaria pentan, continua, né, com a quantidade de carbonos, e é um infixo de cadeia simples, e 4-ona. Aí tá lá a alternativa, vamos dizer que tem alternativa A e alternativa B. Aí vocês viram a A e viram a B. Viram que na A, a posição do grupo é menor, né, ó. A posição da acetona está no carbono 2. E viram que na B, que foi o que vocês fizeram, a posição da acetona está no carbono 4. Aí vocês, eita, agora lascou, fiquei com dúvida. Tem a mesma representação, mesma quantidade de carbonos, ligação simples, tem o grupo funcional ona, mas o que eu fiz está na posição 4. Será que a minha posição é a correta? Não, não é. Por quê? Porque nós temos que usar a regra do menor valor. 2 é menor que 4. 2 é menor que 4. Então, escolha sempre a que tiver menor valor. Sempre que tiver menor valor, vocês vão escolher para poder representar a nomenclatura e o PAC. Oi, diga. Mas contar da direita para a esquerda é errado? É errado, porque está mais distante. É justamente isso que eu estou mostrando. Se você contou da direita para a esquerda, ela ficou mais distante da carbonila. A carbonila, quando eu conto da esquerda para a direita, ela fica no carbono 2. Contei 2, é a carbonila. Quando eu conto da direita para a esquerda, ela fica no carbono 4. Como se estivesse contando os 4 carbonos, não é isso? E ela está no carbono 4. Então, esse valor, carbono 4, a indicação 4-ona, o 4 é maior que 2. E está fugindo a regra do menor valor. Então, você vai sempre procurar o menor valor para poder fazer a relação com esses carbonos. Então, tem que notar, tem que ver as possibilidades. Isso não é só para grupo funcional, não. Se você olhou para a cadeia, não tem grupo funcional, mas tem insaturação, o que é que você tem que fazer? Você vai contar os carbonos o mais próximo possível de quem? Das insaturações. Eu olhei para a cadeia, não tem nem grupo funcional, nem insaturação, mas tem ramificação. Então, você conta os carbonos o mais próximo possível das ramificações. E veja que esses valores de contagem, tanto para grupo funcional, quanto para insaturação e até mesmo para ramificação, tem que ser os menores números possíveis. Então, sendo os menores números possíveis, aí sim, você terá a nomenclatura correta. Então, essa que eu coloquei embaixo, nessa letra B, está errado, porque ficou 4-ona. E isso significa dizer que eu fiz a contagem dos carbonos pelo lado errado. Eu não levei em consideração que eu tenho um grupo funcional. E eu tenho um grupo funcional. E é o grupo cetona. Ok? Deu para compreender? Sim. Tranquilo? Prosseguindo aqui, tomar uma aguinha. Vamos tomar uma água, gente. Vamos tomar água. Beleza. Veja agora aqui que isso pode acontecer aqui também, ó. Veja, ó. Nessa de baixo, ó. Veja que a contagem foi da direita para a esquerda, tá vendo, ó? Carbono 1, ó, bem que ficou carbono 2 e aqui carbono 3, tá vendo? Então, por isso ficou. São 5 carbonos, pente, ligação simples, Então, no carbono 2 e 3, indica 2 grupos, ó, o dia, ó. Ó o multiplicador aqui, ó. Ó o multiplicador, né? Tá multiplicando. Esse multiplicador tá indicando que eu tenho 2 grupos ona. Então, diona na posição 2 e na posição 3. Mas o aluno desavisado, o aluno despreparado, desavisado, ele vai contar da esquerda para a direita, vai chamar aqui de carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Como é que vai ficar o nome? Deixa eu apagar bem aqui. Veja como é que vai ficar o nome. Vai ficar totalmente diferente na penta, né, ó, pente, que são 5, ligação. Agora tá no carbono o quê? 3, 4, ó, 3,4 diona.
tem lá as duas letras. Qual que você vai marcar? Qual que você marca? A letra A ou a letra B? Hein, crianças? A letra A ou a letra B? Óbvio que vai ser a letra A. Por quê, professor? Porque a letra A eu tenho o menor valor. Eu tenho o menor valor, 2,3. Se eu somo 2 mais 3, não é isso? Ó, que é o 2,3, vai dar 5. Se eu somo 3 mais 4, vai dar 7. Nós vamos sempre para aquele que tiver o menor valor. Então, aqui está correta essa nomenclatura. É isso que eu queria dizer para vocês. Olhei para a cadeia, levei em consideração essa ordem de prioridade. Não tem grupo funcional, mas tem saturação. Conte, faça a contagem o mais próximo possível da insaturação. Ah, mas também não tem saturação, mas tem uma ramificação. Então, conte o mais próximo possível das ramificações e faça com que essa sua contagem mostre a cadeia com os menores valores possíveis de carbonos. Então, assim você não erra nenhuma questão relacionada à nomenclatura e o PAC. Tudo bem? Nessa outra aqui, ó, veja que nessa outra eu tenho as 3. Na última eu tenho quem? Eu tenho grupo funcional, eu tenho insaturação e tenho ramificação. Quem é prioridade aí, gente? Por quem que eu vou começar a contar? Por mais próximo de quem? Gente, mais próximo do grupo funcional. E que grupo funcional eu tenho aqui? Eu tenho o grupo cetona, que é carbonila no meio da cadeia. Se eu tiver uma carbonila no meio da cadeia, vocês têm o grupo funcional cetona. Então, eu comecei a contar por aqui, pela esquerda. Aliás, esquerda, toda vez eu confundo. Pela direita, né? A direita aqui, ó. Tá pela direita. Então, ó, comecei, ó, porque o grupo funcional tá aqui, ó. Tá no carbono 3, tá vendo, ó? Cetona tá aqui, então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Carbono 4, 5, 6, 7. Então, são 7 carbonos. O que ficou de fora, nós definimos como ramificação, que são 2 grupos metil, que nós já conhecemos, né? 2 grupos metil. Então, vamos para o nome. Fica 4,6. Por que é 4,6? É justamente a posição das ramificações. Iniciamos o nome com elas. Óbvio, se elas estiverem presentes na cadeia, né? Então, iniciarei o nome com elas. 4,6. Dimetil. Veja que eu tenho um multiplicador de. Eu tenho 2 grupos metil. 2 grupos. Então, eu tenho que mostrar que ele está se repetindo. Dimetil. Veja que eu tenho aqui 7 carbonos. Bem que é a parte do que nós chamamos de prefixo. Então, já entro no prefixo aqui. Ó. O prefixo é a quantidade de carbonos, né? Eu vejo que eu tenho uma ligação dupla. Essa ligação dupla, ela começou aqui no carbono 5, né? Ó. Começa aqui no carbono 5. Por isso que tá 5-en. E o en indica dupla. E 3-ona é onde encontra-se o grupo cetona, que será no carbono 3, seguindo aí a contagem. Então, fica 4,6 dimetil, 5-en, 3-ona. Professor, mas faça a mesma coisa que o senhor fez aí, mostrando se eu tivesse contado do lado esquerdo para o lado direito. Beleza, eu vou mostrar isso. Eu vou apagar aqui, tá? Que horas são? Dá tempo. Eu vou apagar aqui. E vou diretamente mostrar para vocês. Se eu fizesse a contagem do lado esquerdo para o lado direito. Se eu chamasse bem aqui de carbono 1, ó. Carbono 1, carbono 2, aqui seria o carbono 3. Carbono 4 não muda, permanece o mesmo. Carbono 5, carbono 6 e o carbono 7. Então, o nome ficaria assim, ó. O nome ficaria assim. Deixa eu apagar esse outro aqui também do lado, para não atrapalhar. Vou apagar aqui. Se eu contasse do lado esquerdo para o lado direito, ia ficar assim, ó. Ainda vamos comparar, tá? Ficaria... Eu ainda estou vendo... não, ficaria 2,4, né? 2,4. Aqui, você nota que até deu uma diminuída, né? Que seria a posição onde está aqui os grupos funcionais... perdão, as ramificações. Seria 2 grupos metil, que estaria no carbono 2 e no carbono 4. 2,4, né? Dimetil. Esse ept, eu estou abreviando, né? Tirei o Hzinho e estou colocando um T. Já mostrei isso para vocês, como é que é o PAC agora. Mas veja que eu tenho que fazer a relação
da dupla, a dupla que é no carbono 5, só que a dupla que começa no carbono 2. Tá tudo por enquanto dando correto, né? Tudo por enquanto tá diminuindo os números aqui, vocês estão vendo. Então, inicia no carbono 2 agora, ó, contando da esquerda para a direita. E o grupo funcional vai estar no carbono 5, 5-ona. E aí o aluno vê isso e vai dizer, o professor falou que eu tenho que procurar os menores valores. Beleza, então vou marcar a letra B. Aí vai errar. Por quê? Porque nessa cadeia específica, eu tenho as 3 vertentes. Eu tenho grupo funcional, eu tenho insaturação e eu tenho ramificação. Quem é a minha prioridade quando eu tenho os 3? Grupo funcional. Ou seja, temos que contar a cadeia o mais próximo possível do grupo funcional. Então, note que aqui, no meu grupo funcional que eu fiz lá embaixo, contando da esquerda para a direita, a indicação dele está no carbono 5. Está aqui no carbono 5. Na outra cadeia, indica no carbono 3. Quem é maior, 5 ou 3? Óbvio que 5, né? 3 é menor que 5. E pela prioridade ser a função, o que está correto é o A e não o B. Ok? O que está correto é o A e não o B. Deu para compreender isso, crianças? Deu para compreender? Sim? Não? Vamos prosseguir? Acho que sim, a Mavi, né? Eita, Mavi. Pelo amor de Deus, só porque o Flamengo vai ser campeão de novo do Carioca, né? Aqui sobre as propriedades da cetona, mas eu não queria nem me aprofundar disso, a nomenclatura usual é cetona, né, é ordem alfabética, veja aqui nessa ordem, na usual, é como se eu classifiquei aqui, tá vendo? Eu fiz a classificação da cetona, e como se eu indicasse esses grupos ligados à carbonila como se fossem ramificações. E essas ramificações, a gente segue a ordem alfabética, não é isso? Ó? Ordem alfabética ou de complexidade. No caso aqui, como se aqui fosse realmente ramificações. Eu tinha uma ramificação do lado, e aqui eu tenho uma ramificação do outro. É como se eu estivesse dizendo isso. Então, ficaria dimetil, porque são 2 grupos metil, né? Por isso que o nome ficou aqui. Dimetilcetona. Né? Então, tem 2 grupos metil. Tem esse metil, que é o CH3, ligado aqui de um lado, e tem o metil ligado do outro. Então, dimetil. Tem duas ramificações metil. Dimetilcetona, que é o grupo que eu identifiquei. Você vai notar aqui a outra aqui, ó, pela ordem alfabética, eu tenho essa ramificação metil, e tenho essa outra aqui, ó, etil. Pela ordem alfabética, eu inicio com o etil, porque começa com E, tá vendo, ó? Etil, aí vem pro metil, cetona. Então, é dessa maneira que eu faço a usual desse grupo. Então, etil, metil, cetona. Esse outro grupo eu tenho o benzeno, que vocês estão vendo aqui, ó, né? Só que como eu vou classificá-lo como uma ramificação, esse benzeno, ele se chama assim, de ramificação, é o fenil. Eu já mostrei para vocês a diferença do fenil e do benzil. Fenil é esse grupo aromático aqui, ó, que representa o benzeno com a valência livre. E isso é o fenil. O benzil é muito parecido com ele, também com a valência livre, só que ele vai estar ligado diretamente a um CH2. A valência livre vai estar lá na ponta. Isso aqui é a valência livre, ó. Do jeito que eu estou tracejando, são as valências livres. Então, note que esse de baixo representa o fenil, não é? Só que eu tenho outro grupo aqui, né? Eu tenho outro grupo que é a outra ramificação que nós conhecemos como metil. Pela ordem alfabética, por que eu não iniciei com fenil, professor? Porque o fenil, ele tem aromaticidade, então ele é mais complexo, né? Ó, ordem alfabética ou de complexidade, tá dizendo aí, não é isso, ó? Ordem alfabética ou de complexidade. Então, o metil é mais complexo. Aliás, o metil é menos complexo que o fenil. Então, por isso que eu iniciei com a questão aí de metil e depois o fenil, né? Pela sua relação aí de complexidade. Então, isso é o que nós chamamos de nomenclatura usual da cetona. Então, algumas coisas que, né, são assim pouco relevantes, como, por exemplo, dizer são os carbonos alfa, carbonos beta. Então, se eu tenho bem aqui esse grupo, ó, CH3, eu tenho bem aqui um CH2, tá ligado bem aqui a carbonila que se liga a esse CH3 aqui.
Então, esses carbonos que estão do lado, esse daqui passa a ser o carbono alfa, e esse passa a ser o carbono beta. Se eu tivesse outro aqui, era o carbono gama, e assim sucessivamente. Isso daí é só mais uma informação que, porventura, vocês possam se deparar em questões sem entender porque que está falando de carbono alfa, beta, gama. Então, está relacionado aí à ligação da carbonila, ok? Essas propriedades não interessam muito para a gente, porque vai interessar justamente propriamente a natureza deles, a classificação e identificação, eu já mostrei para vocês. Tá faltando 5 minutos só, já dá para eu, pelo menos, iniciar e mostrar um outro material que eu quero que vocês vejam. Eu vou disponibilizar os dois, tá? Disponibilizar os dois para vocês no sala de aula, com a aula gravada. Esses dois materiais que eu vou usar, estou disponibilizando para vocês, tá? É o mesmo material que eu utilizo com o pessoal do terceiro ano, então vocês já vão se familiarizando, né? Já dá para se familiarizar, então não tem perigo, tá? Não tem prejuízo, ok? Deixa eu só, pronto, aqui ligeirinho, rapidão, vamos lá, deixa eu ver, voltar para vocês, cadê vocês? Vocês estão aqui, certo, então, vocês já estão vendo não, né? Não, se o professor ainda não postou, como é que a gente vai ver? A forma pensou nisso, né? A Mavi pensou em dizer isso. Então, agora dá para ver, dá Mavi, agora dá para ver, né? Ainda não, professor, deixa eu processar primeiro, depois eu digo se viu ou não. Pronto, Não, agora dá para... Apareceu. Pois é, apareceu. Agora sim, né? Beleza. Então, agora quem não tá vendo sou eu. Meu Deus, perdi. Ah, tá aqui. Ácido carboxílico aqui. Vamos lá. Ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, eles são muito parecidos com os aldeídos, eu já falei para vocês, né? Disse para vocês que eles têm uma relação. Eles também são carbonilados. Eles também têm a presença da carbonila. A diferença de ácido carboxílico para aldeído é que ácido carboxílico, ele tem, olha aí, Antônia, agora a presença da hidroxila. O aldeído é isso aqui, ó. O aldeído é isso aqui. O ácido carboxílico tem agora a presença da hidroxila. Engraçado que aqui nesse material ele mostra uma abreviação COOH e mostra esse CO2H, que é justamente essa junção, né? Eu juntar aqui o C com os dois oxigênios que vocês estão vendo aqui e o hidrogênio. E eu posso melhorar isso aqui chamando o CO2, que vocês estão vendo, um 2, e o hidrogênio. Então, quando vocês se depararem em cadeias, né, mais ou menos assim, né, onde vocês vão ver o carbono desse jeito, CO2H, está indicando aqui a presença do grupo ácido carboxílico. Simples assim. Se você tiver um outro bem aqui, ó, COOH, também é um ácido carboxílico. Eu vou fazer essas pegadinhas com vocês na prova. Vou colocar esses valores, essas estruturas abreviadas, né? Na maneira abreviada, é como se fosse, eu já até mostrei isso para vocês. Que radical é esse, né? O CH2CH3, não é o etil, né? Isso daqui seria o radical etil, mas eu posso colocar numa cadeia esse etil desse jeito, ó. Posso colocar ele aqui, C2H5, desse jeitinho aqui. Foi o que eu fiz, eu abreviei, eu só contei a quantidade que eu tenho de carbonos e de hidrogênios, né? Então, são 2 carbonos e 5 hidrogênios, então fiz essa relação. É mais ou menos o que vocês podem encontrar sobre esse grupo funcional ácido carboxílico. Então, muito cuidado com isso daí, tá? Muito cuidado. A nomenclatura dele é muito fácil. Depois que você olhou para a cadeia e viu aqui esse C-dupla-O hidroxila ligada a esse C-dupla-O, lembrando que ele também é de extremidade, assim como o aldeído. Você só vai encontrar na extremidade, tá? Então, veja aqui. Encontrou na extremidade, classificou, viu que é ácido carboxílico. Então, quando você vai para o nome, você vai começar com o nome ácido. Você vai dizer ácido, né? Ácido, aí vai dizer prefixo, né? Vai dizer o infixo e vai terminar com óico. Ácido metanóico, ácido propanóico, ácido butanóico. Inicia com ácido, termina com óico. Não pode esquecer do prefixo e do infixo, né? Você vai ter que olhar para a cadeia, vai ter que identificar a cadeia e vai dizer que carbonos tem, quantos tem, que ligações existem entre eles, para poder dizer se é an, en ou in.
né? E vai terminar com o sufixo óico, ácido, prefixo, infixo e óico. É assim que você define. Do jeito que acontece lá no nosso amigo acetona, eu também posso indicar aí os multiplicadores. Veja nessa cadeia bem que eu fiz no início, né? Ó, abreviando os grupos, eu tenho, por exemplo, quantos carbonos? Eu tenho carbono 1, tenho carbono 2, tenho 3 e tenho 4 carbonos aqui. Então, eu poderia colocar esse nome assim, ó, ácido, como são 4, não é isso? Ó? 4 é but, né? Butan, ou butano, como queira, pode ser, tá? Butan, aí eu vou dizer, eu poderia até dizer carbono 4, né? Dizer assim, 1,4 dioico, né? Dioico, porque são dois carbonos, são dois grupos. Então, termino com o óico para poder ter a relação dioico, né? Dioico, que é para indicar que nós estamos trabalhando com ácido. Então, se eles terminam as extremidades, eu posso fazer essa relação. Professor, se eu não quisesse colocar 1,4, teria algum problema? Não. Porque se você já tem 4 carbonos, but, ele vai estar no carbono 1 e no carbono 4. Eles sempre serão de extremidade. Então, se você não quisesse colocar esse 1,4, não havia necessidade, não. Você pode não colocar, não tem problema nenhum. Tá? Na hora que você indica aí a posição e a contagem de grupos relacionados a ácido carboxílico. Ixi, apareceu um monte de coisa aqui, vou ter que apagar. Tem que apagar aqui, vamos lá. Para não perder tanto tempo, meu tempo acho que acabou 1 minuto já. Já passei 1 minuto. Vamos só para a nomenclatura, na próxima aula eu concluo, tá? Ácido metanóico, met, um carbono. Então, ácido metanóico. Identifiquei aqui o grupo funcional, né? Ó, ácido metanóico. Que ele é conhecido como ácido fórmico. É o ácido da formiga. Aí, Mavi, é tão singelo. Aí, Clarinha, é tão singelo. Aí, meu amigo Isaac Santana, é tão singelo. Quando você pega aquela formiga pretinha, a mamãe dizia, olha, meu filho, essa formiga pretinha é a formiga de Deus. Ela não vai te causar nenhum problema. Mas a vermelha é a formiga do capiroto. Quando ela te espora, vai doer. Só que veja só, mamãe não sabia disso, nem eu. Então, a pretinha de Deus, ela espora também, só que ela libera o ácido fórmico dela, ácido fórmico da formiga. O nome, ó, tem muito a ver, não tem? Ácido fórmico. Oi, Maria. A gente sempre achando que a formiga preta era boazinha, mas não. Todos são ruins. Só que o ácido dela não interfere na gente. O ácido da vermelha é um pouquinho mais forte, mas é o mesmo ácido fórmico, né? Então, tem a ver com a força dos ácidos, né? Mas ácido fórmico vem de formiga, né? Então, nós temos aí uma relação de usual. Então, tem muito a ver, né? Eu ficava pensando, olha, eu não vou pegar nas formigas vermelhas, vou pegar na formiga preta, que ela não me causa mal, só não faz atingir a gente, né? O ácido etanóico, ó, veja que eu contei aqui, ó. O ácido etanóico é o vinagre, né? Ó, você pode chegar agora no almoço e dizer assim, mãe, passe bem o ácido etanóico, por favor. Menino, pelo amor de Deus, como é que tu fica assistindo essas coisas no YouTube? Mãe, calma. O ácido etanóico é vinagre. Ela vai meter a mão no bolso e vai aumentar a sua mesada quando você chega com esses termos científicos. Então, ácido etanóico é o vinagre, que também é conhecido como ácido acético. É muito mais popularmente conhecido como ácido acético. O próprio vinagre, ok? O vinagre balsâmico, de maçã, de uva, não interessa. É o vinagre, ok? Outra aqui, veja que nós temos a ramificação, onde eu estou indicando ela, o ácido 3-metil, está no carbono 3. Butanóico. Nesse outro, eu tenho insaturação, que eu vou começar a contar do grupo funcional. Não esquece não, hein? Começa a contar por aqui. Por isso que ficou 4 em, onde inicia a dupla, e termino com óico. E nesse último aqui é o chamado ácido adípico. Esse ácido adípico, ele é utilizado, por exemplo, é um dióico ele, né? Que tem aí 2 grupos. Tem o grupo ácido carboxílico no final, aqui, ó, e no outro, ó. Né? Então, eles fazem aí o nylon, né? Oh, nylon. Oh, nylon. É o nylon 66, né? Que os meninos usam para empinar pipa, né? Aquele nylon que é o chamado da linha chilena, que degola a cabeça do povo, tá ok? E na próxima aula eu prossigo, tá, gente? Olhem no sala de aula, eu coloquei lá o roteiro semanal, com algumas questões para serem feitas, vocês fazem, tragam dúvidas, para a gente poder debater, tá? Eu vou concluir só essa partezinha final aqui de ácido carboxílico e sais, para a gente poder
desenvolver mais algumas coisas sobre grupos nitrogenados agora, tá bom? Gente, um abraço, perdão por ter invadido um pouco aí da aula, do descanso de vocês, e a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Ele quer porque ele é Tchau, bom. professor. Tchau, fiquem todos bem.